O universo é repleto de mistérios sem solução. É verdade que, depois de tanto tempo estudando e explorando o espaço, já aprendemos muita coisa sobre o cosmos. Mas, na verdade, não chegamos nem perto de sequer arranhar a superfície. Basta olhar para o céu numa noite bem estrelada para perceber o quanto somos pequenos. Todas aquelas luzes são só uma fração minúscula da nossa galáxia, a Via Láctea. E só ela já tem bilhões de estrelas, muitas com planetas em suas órbitas. Agora imagine quantas outras galáxias existem além da nossa. Bilhões, cada uma delas com bilhões de estrelas e, quem sabe, milhões de mundos que sequer sonhamos em conhecer. Por mais que a tecnologia tenha avançado muito, que tenhamos enviado sondas para outros planetas e telescópios gigantes para observar o espaço, a verdade é que nossa capacidade de explorar o universo ainda é muito limitada. A gente só consegue ver uma parte dele, aquilo que a luz conseguiu alcançar desde o começo de tudo. E o que será que existe além disso? E as perguntas não param por aí. O que veio antes do Big Bang? O que realmente causou o início do universo? Será que existem outros universos além do nosso? Estamos sozinhos ou a vida espalhada pelo cosmos, esperando para ser descoberta? Essas são dúvidas que até hoje ninguém conseguiu responder. E na tentativa de juntar algumas peças desse quebra-cabeça, é que vamos embarcar em uma viagem incrível pelo universo. Antes de cruzar o limite entre o Sistema Solar e o espaço interestelar, começaremos nossa jornada em Haumea, sem dúvidas, o planeta anão mais bizarro do Sistema Solar. Esse mundo, além de ser achatado e lembrar o formato de um ovo, possui um incrível sistema de anéis, além de possuir 2 luas e o título de objeto com a rotação mais rápida do Sistema Solar. Já no espaço profundo, visitaremos 2 estrelas extremas, Stephenson 218, a maior estrela já detectada, e WR-102, a estrela mais quente do universo. Essa última, como o nome sugere, é uma estrela do tipo Wolf-Rayet, que chega a temperaturas inimagináveis. Tudo isso graças à queima ativa de oxigênio em seu núcleo. Nos afastando ainda mais da nossa casa, chegaremos na nebulosa de Órion, uma estrutura gigante composta por gás extremamente quente e poeira. Um verdadeiro berçário estelar, onde novas estrelas são forjadas a todo momento. E para finalizar nossa viagem, saindo completamente da Via Láctea, iremos até o núcleo da galáxia de Andrômeda, um lugar extremo que, assim como todas as galáxias, também esconde um buraco negro supermassivo em seu centro, mas esse é apenas um detalhe no fascinante e complexo núcleo galáctico de Andrômeda. Meu nome é Pedro. Se prepare para embarcar comigo nessa viagem incrível pelo universo. Este é um dos objetos mais estranhos do Sistema Solar. Esse mundo é classificado como planeta anão, mas não é redondo. Além disso, ele possui um anel de asteroides como o de Saturno, mas menos visível. Apesar de ser pequeno, tem 2 luas, possui uma forma achatada que o faz parecer com um ovo e gira mais rápido que qualquer outro objeto do Sistema Solar. Este é Haumea, sem dúvidas, o planeta anão mais esquisito de todos. Haumea fica localizado no cinturão de Kuiper, uma região repleta de corpos gelados, além da órbita de Netuno, parecido com o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, só que mais massivo e distante do Sol. Por isso, todos os objetos ali são gelados e cobertos de gelo. Corpos como Haumea, que estão além da órbita de Netuno, são chamados de objetos transnetunianos. E esses objetos são extremamente difíceis de estudar devido ao seu pequeno tamanho, baixo brilho e enormes distâncias que nos separam deles.
mas isso não impediu os astrônomos de desvendarem esse mundo exótico nos confins do sistema solar. A imagem que vimos no início do vídeo é apenas uma representação artística de Haumea. Hoje, ainda não conseguimos fotografar este objeto em alta resolução porque nenhuma sonda foi enviada para explorá-lo de perto, como foi feito com Plutão, por exemplo. De qualquer forma, Haumea tem características muito semelhantes às de Plutão. Ambos estão a distâncias semelhantes do Sol, e estudos indicam que são compostos por materiais parecidos. Com todas essas informações, as imagens artísticas que temos atualmente de Haumea provavelmente chegam próximas à realidade, mas na prática, mesmo com nossos telescópios mais poderosos, Haumea é visto como um ponto de luz orbitado por outros 2 pontos menores. Identificá-lo e catalogá-lo foi extremamente difícil, como vimos por conta da sua distância e tamanho pequeno. E como se isso não bastasse, a história envolvendo a descoberta desse mundo gerou uma das maiores controvérsias na astronomia moderna. Em 2004, a descoberta de Haumea foi reivindicada independentemente por 2 equipes, uma liderada por Michael Brown no Observatório Palomar, nos Estados Unidos, e outra liderada por José Luis Ortiz, no Instituto de Astrofísica de Andaluzia, na Espanha. A equipe americana, que já era responsável pela descoberta de Sedna e pouco tempo depois viriam a descobrir Eris e Makemake, estava explorando o cinturão de Kuiper em busca de novos corpos celestes quando encontraram o planeta Anão. Michael Brown e sua equipe rapidamente publicaram suas descobertas e propuseram o nome de Haumea, que foi inspirado na deusa havaiana da fertilidade e do parto. Enquanto isso, no mesmo ano, a equipe liderada por José Luis Ortiz, na Espanha, também fez observações do mesmo objeto. Ortiz e sua equipe estavam estudando o cinturão de Kuiper e notaram um objeto que compartilhava características similares com o de Brown. No entanto, eles só conseguiram confirmar a descoberta após o anúncio americano, o que gerou uma disputa sobre a prioridade da descoberta. A disputa entre os 2 grupos não era apenas uma questão de crédito, mas também envolvia a atribuição de prioridade na descoberta e a definição de quem tinha feito a contribuição mais significativa. Após um intenso período de negociações e discussões, a União Astronômica Internacional reconheceu oficialmente a descoberta de Haumea, dando o crédito principal à equipe americana liderada por Michael Brown. No entanto, a União também reconheceu a contribuição significativa da equipe espanhola, destacando o papel crucial das observações independentes na confirmação da existência do planeta Anão. Com um diâmetro de cerca de 1.632 quilômetros, Haumea é quase 8 vezes menor que a Terra. Além disso, está a 43 unidades astronômicas do Sol. Dessa distância, a luz solar leva 6 horas para viajar da nossa estrela até o planeta Anão. Medições de sua velocidade orbital indicam que Haumea leva 285 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. No entanto, ele tem um período excêntrico. Em sua jornada ao redor da nossa estrela, ele se afasta e depois se aproxima. Em seu ponto mais próximo, ele fica mais perto do Sol do que Plutão. E enquanto orbita ao redor da nossa estrela, esse objeto curioso completa um giro em torno de si mesmo a cada 3,9 horas, muito mais rápido do que qualquer outro corpo com mais de 100 quilômetros em todo o sistema solar. Quando observado através de um telescópio, parece um ponto de luz se movendo através do fundo de estrelas. No entanto, mostra grandes flutuações de brilho ao longo de 3,9 horas. Uma das explicações para esse fenômeno é que algum outro corpo orbita ao seu redor, o que oculta parcialmente sua luz, assim como os exoplanetas fazem quando bloqueiam a luz de sua estrela ao passar bem na frente dela. No entanto, após muitas análises das quedas de brilho de Haumea, os cientistas concluíram que a queda de brilho não poderia ser devido a outro objeto orbitando ao redor dele, mas sim por conta do seu período de rotação, que dura exatamente 3,9 horas.
Isso é mais rápido do que qualquer corpo em equilíbrio hidrostático conhecido no Sistema Solar e, na verdade, mais rápido do que qualquer outro corpo conhecido com mais de 100 quilômetros de diâmetro. Mas eu sei que alguns de vocês devem estar confusos agora. Já vimos algumas vezes aqui no canal que após o rebaixamento de Plutão foram determinadas algumas condições para um corpo celeste se enquadrar no status de planeta anão, e um deles é possuir equilíbrio hidrostático. E como você pode perceber, Haumea está longe de ser esférico. Então, como ele pode estar em equilíbrio hidrostático? Enquanto a maioria dos corpos em equilíbrio hidrostático são esféricos, Haumea gira tão rapidamente que é distorcido em um objeto chamado elipsoide triaxial. Isso porque seus 3 eixos principais têm comprimentos diferentes. As medições indicam que Haumea tem aproximadamente 2.322 km no eixo mais longo, 1.704 no eixo intermediário e 1.138 km no eixo mais curto. Essas dimensões mostram claramente que os 3 eixos são diferentes, caracterizando Haumea como um elipsoide triaxial. A rotação rápida causa um achatamento acentuado e um alongamento significativo, o afastando de uma forma esférica, mas a pergunta permanece: Haumea está em equilíbrio hidrostático ou não? Bem, mesmo não sendo perfeitamente globular, Haumea ainda é considerado um corpo em equilíbrio hidrostático. O conceito de equilíbrio hidrostático se refere ao estado em que a força gravitacional, que puxa a matéria para dentro, é balanceada pela força de pressão que age para fora, resultando em uma forma estável. Para objetos celestes que rotacionam rapidamente, como Haumea, o equilíbrio hidrostático não resulta necessariamente em uma forma esférica, mas ao invés disso, o equilíbrio pode resultar em um elipsoide triaxial ou outra forma alongada, dependendo da taxa de rotação e da distribuição de massa do objeto. No caso de Haumea, sua rápida rotação alongada o faz assumir uma forma elipsoidal, mas ainda assim, a distribuição de massa é tal que as forças gravitacionais internas estão em equilíbrio com as forças centrífugas geradas pela rotação. Portanto, Haumea está sim em um estado de equilíbrio hidrostático, apesar de sua forma não esférica. Além disso, o planeta anão está praticamente no limite de sua taxa de rotação. Isso significa que se ele girasse mais rápido, se distorceria e se dividiria em 2 objetos. Acredita-se que essa rotação rápida foi causada pelo impacto que criou seus satélites. Sim, ele tem luas, mas vamos falar disso mais à frente. Imagens capturadas com telescópios indicam que Haumea é tão brilhante quanto a neve. 80% da superfície do planeta anão parece ser gelo cristalino puro, com alguns fatores contribuindo mais ainda para essa alta refletividade, podendo ser cianeto de hidrogênio ou argilominerais, sais inorgânicos de cianeto, como cianeto de potássio ou cianeto de cobre, também podem estar presentes. Em 2005, os telescópios Gemini e Keck conseguiram de forma independente obter o espectro de luz de Haumea, que mostra grandes quantidades de cristais de gelo semelhantes aos vistos na superfície da Lua de Plutão, Caronte. Estudos adicionais dos espectros visíveis e de infravermelho sugerem uma superfície homogênea coberta por uma mistura de 1:1 de gelo amorfo e cristalino e 8% de compostos orgânicos. E isso é estranho, pois o gelo cristalino se forma apenas acima de 100 ou 110 Kelvin. No entanto, a temperatura da superfície de Haumea é inferior a 50 Kelvin, o que é termodinamicamente mais favorável para a formação de gelo amorfo. Então, para que o gelo cristalino se forme, deve ter ocorrido um aumento de temperatura em algum momento, seja por colisões que aqueceram as camadas superficiais ou pelo calor gerado no interior do planeta anão. Os planetas anões são caracterizados por serem menores que a nossa Lua. No entanto, apesar de serem tão pequenos, alguns deles, por incrível que pareça, têm suas próprias luas, embora muito menores que a da Terra. Isso é interessante, considerando que Mercúrio e Vênus não têm satélites naturais.
apesar de serem muito maiores que Haumea e outros planetas anões. Mas, de qualquer forma, há 20 anos atrás acreditava-se que Haumea não possuía satélites naturais. Até que em 26 de janeiro de 2005, astrônomos no observatório Keck descobriram um satélite natural orbitando Haumea. Um fato interessante é que inicialmente a equipe do astrônomo Michael Brown, que esteve envolvido na descoberta de Haumea, chamou o planeta anão de Santa, porque ele foi descoberto em 28 de dezembro. Por essa razão, o satélite descoberto em 2005 recebeu o nome provisório de Rudolph, a rena mais famosa do Papai Noel. Mas esse nome não durou muito tempo. O satélite foi posteriormente nomeado de Hi'iaka. Esse é o satélite mais externo, mais significativo e brilhante de Haumea, com cerca de 320 quilômetros de diâmetro. Ele orbita em uma trajetória quase circular, com um período de translação de 49 dias, a uma distância de 50 mil quilômetros. Suas características de absorção no espectro infravermelho são consistentes, com sua superfície sendo coberta principalmente de gelo cristalino quase puro. O espectro de luz incomum do satélite, além das linhas de absorção semelhantes às de Haumea, levou uma equipe da Caltech a concluir que as luas devem ser fragmentos do próprio planeta anão, possivelmente originada por uma colisão há milhões de anos atrás. Mais tarde, no mesmo ano, em 30 de junho, foi descoberta uma nova lua que recebeu o nome provisório de Blitzen. Adivinha? Outra rena do Papai Noel. Mas assim como o satélite anterior, teve seu nome alterado, nesse caso para Namaka. Esse é o satélite menor e mais próximo de Haumea. Namaka possui uma órbita ligeiramente elíptica, com um período orbital de aproximadamente 18 dias. Observações feitas em 2008 sugeriram que a órbita de Namaka é inclinada em cerca de 13 graus em relação ao plano da órbita de Hi'iaka, o maior satélite de Haumea. Essa inclinação causa interações gravitacionais que podem levar a perturbações nas órbitas dos dois satélites. A presença dessa excentricidade e inclinação mútua das órbitas dos satélites é inesperada, pois normalmente se espera que os efeitos de maré, ao longo do tempo, reduzam tanto a excentricidade quanto a inclinação das órbitas. Os efeitos de maré são forças resultantes da interação gravitacional entre dois corpos, que tendem a estabilizar as órbitas e alinhar os planos orbitais. No caso de Namaka e Hi'iaka, a persistência de órbitas inclinadas e excêntricas sugere que outros fatores podem estar em jogo, como interações passadas com outros corpos ou a história de formação do sistema de Haumea. Mas apesar de estar nos confins do sistema solar, esse planeta anão e suas luas não estão sozinhos. Na verdade, eles fazem até parte de uma família. A família Haumea. Essa é uma família colisional, um grupo de objetos astronômicos com características físicas e orbitais semelhantes, que podem ter tido uma origem comum. Existem várias teorias sobre a origem dessa família colisional. O astrônomo Michael Brown, pioneiro na descoberta de planetas anões e famoso pela busca do planeta 9, propôs que a família Haumea se formou devido ao impacto direto que arrancou a camada de gelo do planeta anão. Outra hipótese, baseada em uma colisão de alta velocidade, sugere que o material ejetado na colisão inicial se fundiu em uma grande lua de Haumea, que posteriormente foi destruída em uma segunda colisão, espalhando seus fragmentos para fora. Ou seja, a colisão da colisão. No entanto, o cinturão de Kuiper não é tão povoado assim. Então a chance de uma colisão no sistema solar primitivo é inferior a 0,1%. A família colisional de Haumea não poderia ter se formado no cinturão de Kuiper primordial. Isso porque um grupo tão unido teria sido dispersado pela migração de Netuno, o que inclusive acredita-se ser a causa da baixa densidade atual do cinturão de Kuiper. A hipótese mais aceita é que a família colisional se formou em uma região entre Netuno e o cinturão de Kuiper, e só depois foi empurrada para a localização atual. E como se Haumea, como vimos, não fosse complexo o bastante, ele ainda tem mais uma característica fascinante.
Ao redor do planeta Anão existem anéis. Antes pensávamos que no sistema solar apenas os gigantes gasosos podiam ter anéis, mas pelo jeito não, já que Haumea também possui um. Não o vemos diretamente, mas sabemos que está lá. Como? Graças a uma coincidência cósmica conhecida como ocultação estelar, que aconteceu em 2017. Neste tipo de fenômeno, semelhante a um eclipse, um objeto no sistema solar passa em frente a uma estrela distante do ponto de vista de um observador na Terra, fazendo com que ela pareça sumir e depois ressurgir no céu. Os astrônomos aproveitam estas ocasiões para fazerem medições mais precisas do tamanho e outras características dos objetos próximos. E esta era justamente a intenção principal com Haumea. Mas pouco antes e depois da ocultação, os astrônomos observaram pequenas diminuições no brilho da estrela, indicativos de que ela estava sendo parcialmente encoberta por um anel de detritos na órbita do planeta Anão. De acordo com os cientistas, a estrutura tem uma largura de cerca de 70 quilômetros, formando um círculo de quase 4,6 mil quilômetros de diâmetro sobre o equador de Haumea. Muitos brasileiros participaram da equipe de estudo que descobriu o anel, que inclusive era liderada por José Luiz Ortiz, ele mesmo, o astrônomo que dividiu o crédito da descoberta de Haumea com Michael Brown. Assim como com os planetas gigantes, os anéis ao redor de Haumea se formaram de uma maneira semelhante. Esses anéis são formados de partículas de poeira e rochas que vai do tamanho de um grão de areia a vários metros de diâmetro. O anel do planeta Anão está em ressonância de 3:1 com a rotação do planeta Anão, o que significa que as partículas no anel completam uma revolução sempre que Haumea gira 3 vezes sobre seu próprio eixo. Todas essas características tornam Haumea um dos objetos mais fascinantes e complexos do sistema solar. Da sua forma bizarra e rotação ultra rápida, até os anéis e luas que o rodeiam, Haumea desafia nossas expectativas e nos mostra como o cosmos pode ser incrivelmente diverso. Mesmo sem uma sonda para nos revelar todos os seus segredos, as observações feitas até agora pintam um quadro de um mundo gelado, cheio de mistérios e controvérsias históricas. Seja você um entusiasta da astronomia ou apenas curioso, Haumea certamente tem algo a oferecer. Quem sabe o que mais vamos descobrir à medida que nossa tecnologia e compreensão do universo avançam? Quais serão os segredos que esse mundo fascinante ainda irá nos revelar? Desde o início da civilização, as estrelas desempenharam um papel fundamental na religião e se revelaram vitais para a navegação. Essa fascinação do ser humano pelo céu tornou a astronomia a mais antiga das ciências. A invenção do telescópio e a descoberta das leis do movimento e da gravitação no século XVII levaram à constatação de que as estrelas eram exatamente como o Sol, todas obedecendo às mesmas leis da física. No século XIX, a fotografia e a espectroscopia, que é o estudo dos comprimentos de onda de luz que os objetos emitem, tornou possível investigar as composições e os movimentos das estrelas à distância, levando ao desenvolvimento da astrofísica. De lá para cá, muita coisa mudou. Os equipamentos e ferramentas foram se modernizando e novas descobertas incríveis foram feitas. Mas uma coisa não mudou: a concepção da importância das estrelas, não só para a Terra e para o surgimento da vida, mas para o universo. As estrelas são alimentadas pela fusão nuclear, que basicamente trava uma batalha com a gravidade. De maneira simples, a gravidade tenta espremer a estrela e a fusão tenta impedir que isso ocorra. Quando 2 átomos de hidrogênio se fundem, eles produzem um átomo de hélio e liberam um elétron e vários neutrinos. Além disso, uma grande quantidade de energia
é liberada durante o processo. No entanto, a fusão de hidrogênio em hélio não é o único processo que aquece as estrelas. Em temperaturas mais altas, outros elementos podem participar de reações químicas, como o lítio, carbono ou oxigênio. Nesse caso, núcleos de elementos mais pesados, como enxofre, magnésio ou fósforo, são produzidos. Sua carga é maior e eles se repelem com mais força, ou seja, muito mais energia é necessária para superar essa resistência. Quando uma estrela de sequência principal esgota a maior parte de seu suprimento de hidrogênio, ela começa a se expandir e a esfriar com o tempo. É nesse ponto que ela se transforma em uma gigante vermelha. Ela continuará a queimar devido a reações termonucleares do hélio, transformando em carbono e oxigênio. No entanto, eventualmente ela se tornará instável, perdendo suas camadas externas e, dependendo da massa, explodindo em uma supernova. Mas aí que tá. Curiosamente, quando a massa de uma estrela é maior do que um certo valor, a fusão de elementos pesados pode se tornar a principal fonte de energia da estrela, mesmo depois que todo o hidrogênio foi usado. Esses objetos celestes são chamados de estrelas Wolf-Rayet, ou abreviando WR. Esta classe de objeto espacial foi descoberta em 1867 pelos astrônomos franceses Charles Wolf e George Rayet, que ficaram intrigados com as linhas de emissão anormalmente brilhantes de elementos pesados nos espectros dessas estrelas. Quanto à composição interna desses objetos celestes incomuns, isso só foi explicado muito tempo depois. Estrelas dessa classe geralmente são pesadas, têm um suprimento bastante escasso de hidrogênio e estão nas etapas finais de sua evolução. Estrelas WR são extremamente raras. Até hoje, apenas algumas centenas delas foram descobertas em nossa galáxia, com estimativas de não mais que 2.000 objetos celestes dessa classe na Via Láctea. Elas são subdivididas em 3 sequências principais, dependendo do elemento predominante no espectro, sendo eles nitrogênio, carbono e oxigênio. Cada uma delas, por sua vez, é subdividida em vários tipos, e é justamente em um deles, mais especificamente na categoria das sequências espectrais de oxigênio, que se enquadra a estrela mais quente do universo. O corpo celeste, agora conhecido como WR-102, foi descoberto em 1971 e suas características foram estudadas ao longo dos anos. De acordo com a análise espectral, a temperatura da superfície da estrela ultrapassa os 210 mil graus Celsius, o que a torna aproximadamente 36 vezes mais quente que o nosso Sol. A luminosidade desse objeto incandescente também é incrível, estimada em mais de 380 mil vezes a do Sol. WR-102 está localizada a cerca de 10 mil anos-luz de distância, na constelação de Sagitário. Apesar de sua luminosidade excepcionalmente alta, ela não pode ser vista a olho nu, pois está muito longe de nós. WR-102 pertence atualmente à extremamente rara classe de estrelas WR, contendo grandes quantidades de oxigênio e quase nenhum hidrogênio. Ela depende principalmente da fusão de núcleos pesados, como gás neon, carbono e principalmente oxigênio, como fontes de energia. WR-102 é uma estrela WR de um subtipo chamado WO. Esse subtipo é caracterizado por uma estrela de estágio avançado que tem uma superfície fortemente enriquecida com oxigênio ionizado, sendo um objeto extremamente raro. Até hoje, apenas 9 corpos com essas características foram descobertos, com 4 deles localizados na Via Láctea e os outros 5 em outras galáxias. WR-102 é com certeza uma estrela densa, com seu raio medindo apenas 58% o do Sol. Mas sua massa, por outro lado, é estimada entre 15 a 18 massas solares. Ainda assim, a alta temperatura e as reações químicas pesadas no interior da estrela causam um vento estelar extremamente poderoso, cuja velocidade das partículas é superior a 5.000 km por segundo.
WR-102 leva apenas alguns meses para perder uma massa equivalente à da Terra através do vento solar. E com essa taxa de emissão de partículas, a estrela perderá uma massa solar em cerca de 10 mil anos. Não há planetas orbitando WR-102. Ao invés disso, a estrela está envolta em um envelope de gás, não muito denso e exposto à radiação ultravioleta poderosa e a um forte vento estelar. Essas condições fazem com que o gás se contraia e ionize, o que sustenta sua estrutura elaborada de protuberâncias e arcos ao redor da estrela. De acordo com uma teoria proposta, a nuvem de gás ao redor de WR-102 pode ser provavelmente remanescente da antiga camada externa de hidrogênio da estrela. Outra teoria sugere que a nuvem se formou como resultado do fluxo de partículas emitido pelo astro. WR-102 não é o único lugar incrivelmente escaldante no universo. Podemos observar alguns lugares com temperaturas semelhantes como WR-142, WR-30A e WR-93b, assim como o núcleo central da NGC 6302, a nebulosa da borboleta, com temperaturas em cerca de 200 mil graus Celsius. Algumas anãs brancas podem ter quase a mesma temperatura. No entanto, nada disso se compara às estrelas de nêutrons. Quando as estrelas de nêutrons nascem, suas temperaturas podem chegar a incríveis 100 bilhões de graus. Emissões ativas de neutrinos as resfriam relativamente rápido, mas, de qualquer forma, a temperatura de superfície de qualquer estrela de nêutrons nunca é inferior a algumas centenas de milhares de graus. Voltando a WR-102, julgando pelos dados que temos sobre a evolução estelar hoje, essa estrela está no fim de sua vida. Ao contrário das estrelas da sequência principal, as estrelas WR não se expandem em suas etapas finais de vida. Sua massa substancial mantém todo o material estelar junto em uma bola densa e quente. No entanto, após perder muita de sua massa através do vento estelar, o objeto eventualmente será desestabilizado. Se as estimativas atuais estiverem corretas, WR-102 parece estar pronto para se tornar uma supernova a qualquer momento nos próximos 1.500 anos. Levando em conta que a distância entre a estrela e a Terra é de 10 mil anos-luz, é altamente provável que o evento já tenha ocorrido. Felizmente, nosso planeta está muito longe para sofrer quaisquer efeitos perigosos dessa emissão. WR-102 é composta de elementos químicos bastante pesados, incluindo ferro. Sua evolução posterior a forçará a se contrair até um ponto crítico. A grande explosão que encerrará o ciclo de vida da estrela desencadeará processos envolvendo prótons e nêutrons. Dessa forma, elementos ainda mais pesados se formam, incluindo os transurânicos, ou seja, elementos mais pesados que o urânio. Eventualmente, WR-102 muito provavelmente deixará para trás uma estrela de nêutrons, um corpo celeste incrivelmente quente e denso, com uma alta taxa de rotação e fortíssimos campos magnéticos. As camadas externas da estrela anterior, perturbadas pela explosão, formarão uma nebulosa esfriando lentamente e emitindo calor para o espaço ao redor. Bilhões de anos depois, esse material poderá formar um novo sistema planetário e, quem sabe, exoplanetas promissores, um bom final para um astro tão extremo. Até pouco tempo atrás, era o Y Scuti que reinava como a maior estrela conhecida pelo homem. Localizada a incríveis 9.500 anos-luz do Sol, essa estrela é tão gigantesca que, se estivesse no lugar do Sol, cobriria áreas além da órbita de Júpiter. Seu raio pode alcançar 1.900 vezes o do Sol, e seu volume pode ser mais de 5 bilhões de vezes maior que o da nossa estrela. Porém, recentemente, uma nova gigante reivindicou o título de maior estrela conhecida no universo, a Stephenson 218. Localizada a cerca de 20 mil anos-luz do Sol, essa estrela faz parte do aglomerado aberto Stephenson 2. Embora alguns cientistas argumentem
que esse objeto espacial não deveria ser associado a esse aglomerado, já que a localização da estrela hoje não é muito precisa. Stephenson 2.18 continua a manter seu nome original. A estrela foi catalogada nos anos 90, mas nuvens gigantes de poeira cósmica atrapalharam bastante a observação dos aglomerados estelares na constelação do Escudo, ocultando eles de qualquer observador ansioso para descobrir mais estrelas. Somente em 2020, os cientistas conseguiram adquirir dados sobre seu tamanho, e essa informação se revelou surpreendente. De acordo com algumas estimativas, o raio de Stephenson 2.18 pode chegar a até 1,2 bilhão de quilômetros, o que é quase 10 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ou 2.150 vezes o raio da nossa estrela. Isso significa que o volume da supergigante deve estar em cerca de 10 bilhões de vezes o do Sol. Colocada no centro do Sistema Solar, Stephenson 2.18 facilmente engoliria Saturno com todos os seus anéis e luas, sem mencionar os planetas terrestres. Curiosamente, levaria quase 8 horas e meia para a luz percorrer o comprimento do equador dessa estrela gigantesca, o mesmo tempo que a luz leva para chegar a Plutão em alguns pontos de sua órbita. A luminosidade da supergigante é estimada em 440 mil vezes a do Sol, embora sua temperatura superficial seja relativamente baixa, em torno de 3.000 graus Celsius, quase metade da temperatura do Sol. Stephenson 2.18 se enquadra na categoria das supergigantes vermelhas, e com essa temperatura relativamente baixa, implica que a maioria da radiação estelar seja invisível em espectros térmicos, emitindo pouquíssimas quantidades de radiação ultravioleta e raios X. Pode parecer estranho que, apesar de suas dimensões e luminosidade impressionantes, Stephenson 2.18 não possa ser visto da Terra a olho nu. Isso se deve à sua baixa temperatura superficial, bem como às nuvens de poeira estelar e gás que a envolvem, ocultando a estrela gigante dos nossos olhos. Essas nuvens absorvem e dispersam a luz da estrela, o que dificulta o estudo do objeto. A massa de Stephenson 2.18 ainda não foi medida, porém, supondo que sua composição interna seja semelhante à de UY Scuti e outras supergigantes, ela deve ter por volta de 20 massas solares. Se for o caso, a densidade média dessas supergigantes deve ser extremamente baixa, quase igual à densidade da atmosfera terrestre a uma altitude de cerca de 90 quilômetros acima do nível do mar, praticamente na fronteira com o espaço. É realmente incrível que a energia da fusão nuclear, que é o tipo de energia que dá brilho a uma estrela, ainda seja sustentada em tais condições. As dimensões das supergigantes são tão surpreendentes que torna esses objetos instáveis. A maioria delas é variável, ou seja, tem uma alta taxa de variação no brilho, e essa variação é imprevisível. Não é de surpreender, já que a grande maioria das supergigantes está nas etapas finais de seus ciclos de vida, o que significa que podem explodir literalmente a qualquer momento. De acordo com os conceitos científicos contemporâneos de evolução estelar, são as estrelas com massas originais de 10 a 40 vezes a do Sol que se qualificam para se tornar supergigantes vermelhas no fim de suas vidas. Reações termonucleares em seu interior rapidamente consomem todo o hidrogênio, transformando-o em hélio. Após isso, as reações de fusão de hélio, carbono, oxigênio e lítio se tornam a principal fonte de energia da estrela. A expectativa de vida de estrelas desse tipo é relativamente curta, apenas alguns milhões de anos. À medida que evoluem, as supergigantes se expandem rapidamente e perdem sua massa devido ao forte vento solar, além das ejeções de massa coronal. As nuvens de poeira estelar e gás que cercam a estrela são rapidamente absorvidas, o que faz com que ela continue a se expandir muito além de seu tamanho original a uma taxa surpreendente. No entanto, seu próprio vento solar cria uma nova nebulosa ao redor da estrela. Por conta da vida curta desse tipo de estrela, dificilmente um planeta pode se originar nesse gás.
Após vários processos químicos complexos, a supergigante finalmente explode em uma supernova ou em uma hipernova. As camadas externas da estrela são lançadas para longe e então gradualmente se resfriam, formando uma nebulosa. Quanto ao núcleo anterior, ele se torna uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo de sua massa. Um evento de hipernova é acompanhado por uma explosão de raios X de alta energia, poderosa o suficiente para eliminar qualquer vida dentro de um raio de vários anos-luz. Felizmente para nós e para a Terra, até agora, todas as supergigantes identificadas pelos cientistas estão consideravelmente distantes, então parece que no momento estamos seguros. Levando em consideração a alta luminosidade, baixa temperatura e dimensões impressionantes, é seguro presumir que a zona habitável de Stephenson 218 deve ser realmente enorme. Essa região deve estar aproximadamente a 663 unidades astronômicas do centro da estrela, ou seja, 20 vezes a distância do centro do Sol à órbita de Plutão. Quanto à área da zona habitável, espera-se que seja 1 bilhão de vezes maior que a do Sistema Solar. Os cientistas admitem a possibilidade da existência de sistemas planetários ao redor de supergigantes, mas levando em consideração a vida curta e as condições instáveis dessas estrelas, as chances são quase nulas. De qualquer forma, nenhum exoplaneta foi descoberto até agora nos arredores de Stephenson 218. Mas pode ser que, neste exato momento, seu núcleo esteja encolhendo para formar uma estrela de nêutrons extremamente densa, enquanto os fragmentos das camadas externas voam em todas as direções para se tornarem, quem sabe, novas estrelas e planetas. As estrelas são verdadeiras maravilhas cósmicas, alimentadas por uma batalha épica entre a fusão nuclear e a gravidade. Desde a fusão do hidrogênio para formar hélio, até a produção de elementos mais pesados, como carbono e oxigênio, as estrelas nos mostram uma dança complexa de processos químicos e físicos. À medida que as estrelas evoluem, elas podem se tornar gigantes vermelhas, supergigantes ou até mesmo estrelas Wolf-Rayet, que desafiam a compreensão atual de tamanho e temperatura. De qualquer maneira, independente da classe ou tipo estelar, esses corpos celestes fascinantes regem o universo desde o início dos tempos. A Via Láctea está repleta de regiões de gás e poeira chamadas nebulosas, e tem para todos os gostos. Mas a nebulosa de Órion é talvez o melhor lugar para entendermos a evolução das estrelas, e está bem aqui em nosso próprio quintal cósmico. A nebulosa de Órion é talvez uma das nebulosas mais famosas, porque basicamente você pode sair à noite e vê-la com seus próprios olhos no céu noturno. Os humanos observam esse pedaço brilhante do céu há séculos. Os maias da América Central a chamavam de fogo da criação. E eles estavam mais certos do que imaginavam. Quase todas as fases do ciclo de vida de uma estrela podem ser vistas em uma nebulosa. Não podemos entender o ciclo de vida das estrelas sem entender o ciclo de vida das nebulosas, pois elas estão interligadas. Órion tem de tudo, desde estrelas massivas à beira da morte, até estrelas recém-formadas envoltas em gás. Você vê as intrincadas faixas de material, os véus finos envolvendo estrelas recém-nascidas, pilares colidindo uns com os outros, e estrelas atravessando nuvens de gás. O espaço aqui é permeado por radiação ionizante letal e fios de hidrogênio incandescente. Vórtices ardentes são capazes de absorver sistemas estelares inteiros. É aqui que as estrelas nascem, o berçário estelar que está mais próxima da Terra, e é possível ver essa agitação frenética acontecendo bem diante dos nossos olhos.
Existem berçários estelares espalhados por toda a galáxia, algumas delas relativamente modestas em tamanho, enquanto outras se estendem por dezenas e até centenas de anos-luz. São vastas nebulosas compostas de gás e poeira interestelar, comprimidas violentamente pela gravidade. A maioria dessas enormes nuvens mal é visível no abismo do espaço, mas algumas delas podem ser vistas da Terra a olho nu. Uma dessas estruturas é a nebulosa de Órion, localizada a 1344 anos-luz da Terra. É o objeto central na chamada Espada de Órion, uma linha claramente visível produzida por 3 fontes de luz relativamente brilhantes. Devido ao seu grande tamanho e proximidade da Terra, a nebulosa tem sido observada pelos cientistas desde os primórdios da astronomia. Portanto, não é surpresa que essa grande estrutura seja um dos objetos espaciais mais bem estudados do universo. Foi o telescópio espacial Hubble que nos trouxe as primeiras imagens detalhadas da nebulosa de Órion em 1993, revelando a rica diversidade de suas cores. A maioria do material tinha um tom avermelhado ou roxo-azulado, enquanto análises espectrais revelaram linhas verdes brilhantes em algumas áreas periféricas, fenômeno esse que intrigou os cientistas por um longo tempo, já que a radiação observada não correspondia a nenhum elemento químico conhecido na época. Com o avanço da ciência, descobriu-se que a luz era emitida por oxigênio extremamente rarefeito e ionizado. Essa descoberta explicou não apenas a iluminação peculiar de muitas nebulosas, mas também a presença de oxigênio ionizado em todo o espaço, incluindo no nosso Sol. Em 2018, usando novos dados, a NASA criou uma visualização 3D inovadora do interior de Órion. Pela primeira vez na história, temos as ferramentas certas para explorar realmente os corações dessas nebulosas. Esse emaranhado de poeira e estrelas já era incrível antes, mas agora temos imagens ainda mais vívidas para realmente apreciar a grandiosidade dessa estrutura. No coração de Órion está um aglomerado de estrelas jovens que, juntas, lançam partículas carregadas e ventos solares, abrindo uma lacuna no centro e criando uma janela para o interior. Podemos ver os processos acontecendo bem diante de nossos olhos. A intensa luz estelar do aglomerado energiza o gás circundante, fazendo-o brilhar em tons de rosa e azul. O rosa vem da luz emitida pelos átomos de hidrogênio na nebulosa, brilhando como o gás em um tubo de neon. O azul tende a vir da luz das novas estrelas quentes, refletida nas partículas de poeira. Essas novas estrelas quentes iluminam a nebulosa de Órion, mas, na verdade, nasceram na escuridão. Um tipo específico de nebulosa é a nebulosa escura, que é basicamente quando a concentração de poeira é muito maior. Nuvens densas de poeira bloqueiam a luz visível das estrelas por trás, criando formas sombrias, como a nebulosa cabeça de cavalo. Essa nebulosa é tão grande e densa que tem massa suficiente para criar cerca de 30 estrelas do tamanho do nosso Sol. E agora, os astrônomos podem espiar seu interior, algo que só recentemente fomos capazes de fazer, graças a detectores que podem ver a luz infravermelha. É basicamente a luz infravermelha que nos permite enxergar através da poeira das nebulosas e ver o que está acontecendo em seu interior. Os seres humanos não podem ver essa faixa de luz, mas podemos senti-la como calor. Detectores infravermelhos nos dizem que essas nuvens escuras em formação estelar estão extremamente frias, centenas de graus abaixo de zero, mas bem no interior delas há pontos extremamente quentes. Se olharmos com infravermelho, vemos uma assinatura de densidades e temperatura incríveis, indicando o nascimento de novas estrelas. Até o momento, foram descobertas mais de 3.000 estrelas na nebulosa de Órion, bem como enormes nuvens de gás interestelar e um grande número de protoestrelas. Toda essa incrível diversidade de objetos espaciais
está concentrada em uma área de cerca de 23 anos-luz de diâmetro, todos interagindo continuamente de maneira complexa. A massa total do material concentrado aqui é cerca de 10.000 massas solares. Ao observarmos a nebulosa de Órion de perto, notamos várias áreas claramente definidas, sendo a mais notável delas o trapézio, também conhecido como Theta 1 Orionis. É um aglomerado estelar aberto com cerca de 300.000 anos de idade, composto por 8 componentes principais, alguns deles estrelas binárias, já outras solitárias. As estrelas mais brilhantes e visíveis do trapézio são 4 sistemas estelares designados por letras do alfabeto latino. Localizados próximos uns dos outros, eles estão dentro de uma área de cerca de 1,5 anos-luz de diâmetro. Cada um desses objetos tem cerca de 15 a 40 massas solares, o que significa que essas estrelas são bem jovens e quentes. Theta 1 Orionis C é a estrela mais massiva e mais brilhante tanto no aglomerado do trapézio quanto na própria nebulosa. É uma estrela de sequência principal branca e azul, com uma massa de aproximadamente 40 vezes a do Sol e um raio 8 vezes maior que o da nossa estrela. Sua temperatura superficial é de aproximadamente 45.000 graus Celsius e sua luminosidade é cerca de 250.000 vezes maior que a do Sol. A radiação de Orionis C ilumina toda a nebulosa ao seu redor, mas há pouco gás interestelar em sua vizinhança próxima, devido aos poderosos ventos estelares típicos dessa classe de estrelas, que expulsa quase todo o material para longe. Viajando alguns anos-luz além do trapézio, encontramos outro sistema notável, Theta 2 Orionis, composto por 3 estrelas gravitacionalmente ligadas localizadas próximas à chamada Barra de Órion, uma extensa característica de gás quente emitindo luz intensa. Essa área foi difícil de estudar por muito tempo, devido a densas nuvens de poeira, mas graças ao telescópio James Webb, foi possível visualizar imagens mais detalhadas dessa região. O primeiro componente de Theta 2 Orionis é um pouco menos massivo e luminoso do que a estrela mais brilhante do trapézio. Quanto à sua temperatura superficial, ela é de cerca de 35.000 graus Celsius. O segundo astro do sistema é 15 vezes mais massivo que o Sol e 12.000 vezes mais brilhante. O terceiro astro possui uma massa equivalente a 5 massas solares e sua temperatura quase atinge 13.700 graus Celsius. No entanto, não foram apenas as estrelas brilhantes que chamaram a atenção dos pesquisadores. As câmeras infravermelhas do James Webb permitiram detectar objetos antes invisíveis, escondidos nas nuvens de gás e poeira. Graças a este telescópio, cerca de 180 futuros sistemas foram descobertos no coração da nebulosa de Órion. Estes são densos discos protoplanetários escuros que cercam estrelas que ainda estão em processo de formação. Um deles é o Órion 294606, uma jovem protoestrela com cerca de 1 milhão de anos, cercada por um disco de gás e poeira com aproximadamente 300 unidades astronômicas de diâmetro. Graças à sua proximidade com a Terra, podemos observar sua estrutura e tamanho. Tudo indica que ela entrará na fase de sequência principal em alguns milhões de anos, acompanhada por uma série de exoplanetas e possivelmente suas luas. O céu noturno desses futuros corpos celestes deve ser um espetáculo verdadeiramente fantástico. Imagine um véu luminoso multicolorido com o brilho de uma infinidade de estrelas próximas e brilhantes, muito mais numerosas do que as vistas a partir da Terra. De tempos em tempos, enormes redemoinhos de gás brilhante cobrem metade do céu, transformando a noite em um crepúsculo espetacular. Se formos mais adiante e examinarmos a região mais ampla, veremos que a maior parte da nebulosa está preenchida com gás disperso. A parte central da nuvem é composta por hidrogênio altamente ionizado, que absorve ativamente radiação estelar de alta energia. A temperatura deste gás pode chegar a 9.700 graus, mas cai rapidamente em direção à borda da região.
O contraste das temperaturas e pressões, bem como a colisão de correntes de vento estelar, colocam o material no espaço em movimento, criando correntes e vórtices colossais. De acordo com cálculos, alguns deles podem atingir velocidades de até 50 km por segundo, e seu tamanho pode ser maior do que o sistema solar. Além disso, em algumas áreas da nebulosa, foram detectados finos filamentos que se estendem por vários anos-luz, compostos por hidrogênio molecular relativamente frio, sem misturas de metano, etano e água. Mais adiante, veremos que a região central da nebulosa de Órion está envolta em uma vasta nuvem de gás mais frio e denso. A nuvem de estrelas brilhantes e a luminescência de hidrogênio ionizado se entrelaçam aqui, criando uma bela cortina multicolorida de luz. Por trás dela estão centenas de objetos espaciais invisíveis no espectro óptico, mas as câmeras infravermelhas dos telescópios modernos nos permitem ver através do véu de matéria interestelar. Combinando dados de diferentes fontes, os astrônomos descobriram cerca de 700 protoestrelas em diferentes estágios de evolução dentro dessa região. Sua concentração é consideravelmente menor do que na parte central da nebulosa, devido ao menor grau de compressão gravitacional do gás interestelar. A grande maioria desses objetos é muito jovem e ainda estão em processo de formação e desenvolvimento. De acordo com os conceitos modernos de evolução estelar, novas estrelas se formam durante a compressão gravitacional de grandes nuvens de gás interestelar. Normalmente, como resultado desse processo, as gigantescas nebulosas se dividem em vários centros de gravidade agrupados, que logo se transformam em protoestrelas. Esses aglomerados são chamados de berçários estelares. Em certo ponto, a pressão interna do gás comprimido compensa as forças gravitacionais, levando a protoestrela a um estado de equilíbrio temporário. O material restante gira em um disco de vórtice gigante, parte dele sendo gradualmente absorvido pela futura estrela e o restante sendo expelido para além dos limites do sistema em formação. O campo magnético em crescimento da jovem estrela também desempenha seu papel, acelerando partículas ionizadas ao longo de suas linhas de campo e fazendo com que elas escapem rapidamente da vizinhança do objeto. Calcula-se que esses fluxos possam atingir velocidades de até várias centenas de quilômetros por segundo. À medida que colidem com a nuvem de gás circundante, criam vórtices e hemisférios em grande escala chamados de objetos de Herbig-Haro. Durante o processo, parte da energia cinética se dissipa em luz e calor, dando a essas estruturas bizarras cores diferentes. Além disso, o movimento ultra-rápido afeta o material circundante, espalhando ondas de choque por ele, que também são captadas pelos telescópios. Uma vez que os berçários estelares contêm muitas protoestrelas próximas umas das outras, cada uma produzindo várias emissões de gás, não é surpresa que os objetos de Herbig-Haro exibam uma incrível variedade de formas e cores, sendo essencialmente o resultado de grandes colisões cósmicas. Eles são altamente instáveis e variáveis, mudando rapidamente de cor e forma, e geralmente se dispersam completamente ao longo de várias dezenas de milhares de anos. Durante esse tempo, eles cobrem entre 1 e 3 anos-luz em uma trajetória de fuga de suas estrelas-mãe. Até agora, cerca de 400 desses objetos foram descobertos, com um número total estimado na Via Láctea de cerca de 150 mil. Seguindo adiante, logo veremos que a nebulosa de Órion faz parte de uma estrutura cósmica muito maior chamada de Nuvem de Órion, que se estende por centenas de anos-luz e abrange toda a constelação de Órion no céu noturno. É aqui que a famosa nebulosa Cabeça de Cavalo está localizada, notável por sua forma bizarra. Essa é uma densa nuvem de poeira com cerca de 3 anos-luz de diâmetro, claramente visível em contraste com o fundo extremamente brilhante. Também próximo à nebulosa de Órion, existe uma impressionante estrutura cósmica, chamada Anel de Barnard, uma nebulosa de emissão com cerca de 300 anos-luz de tamanho,
que surgiu há cerca de 3 milhões de anos, após uma série de explosões consecutivas de supernovas próximas umas das outras. Após o choque, jatos de gás comprimido se misturaram, produzindo uma gigantesca nebulosa curva, e o brilho de várias estrelas jovens reunidas em um aglomerado aberto dá ao objeto em uma tonalidade avermelhada. Como vimos, à medida que a matéria se acumula sob a força da gravidade, cresce, assim como a gravidade, que atrai mais gás, se tornando cada vez maior. Isso se torna muito massivo, muito denso e muito quente. Eventualmente, a pressão e a temperatura no centro desses objetos se tornam tão altas que a fusão é iniciada e uma estrela nasce. Uma das centenas de bilhões que compõem nossa galáxia, a mais recente, em uma linha de produção estelar que remonta à aurora dos tempos e à primeira nebulosa. Se quisermos desvendar o nascimento das estrelas da Via Láctea e as nebulosas, precisamos entender melhor a nebulosa original, o Big Bang. Há 13,8 bilhões de anos, o universo irrompeu em vida. Inicialmente era pura energia, mas ao longo de 300 mil anos, essa energia se resfriou em gás de hidrogênio e hélio. Naquela época, o universo inteiro era uma nuvem enorme. Os ingredientes essenciais do nosso universo se espalharam à medida que o universo se expandiu, e assim o universo começou como uma gigantesca nebulosa. Com o tempo, a nebulosa primordial começa a colapsar e a se fragmentar em pequenos aglomerados. Essas regiões se tornam tão densas que colapsam em discos com bolas de gás super quentes em seus núcleos. As primeiras estrelas se acendem. Elas começam contendo basicamente hidrogênio e hélio, mas à medida que envelhecem, criam outros elementos mais pesados. À medida que o tempo passa, essas bolas de fogo forjam novos elementos. Isso é o que elas fazem. Mas muitas dessas primeiras estrelas eram massivas, e estrelas massivas não vivem por muito tempo. Elas queimam seu suprimento de hidrogênio incrivelmente rápido e se consomem até morrer após alguns milhões de anos. Depois disso, elas se apagam em uma explosão que libera elementos mais complexos de volta na nebulosa primordial. Após a formação da primeira geração de estrelas, houve um enorme surto de novos elementos que se formaram e foram dispersos pelo universo para formar a próxima geração de estrelas. À medida que a segunda geração de estrelas vive e morre, ela adiciona ainda mais ingredientes à mistura cósmica. A próxima geração de estrelas funde mais elementos, explode, morre e espalha o material. Nova nebulosa, nova geração de estrelas, cada geração com mais elementos na tabela periódica do que a anterior. E cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang, nossa galáxia, a Via Láctea, começa a se formar. Eventualmente, nosso Sol rico em elementos é formado. Acreditamos que nosso Sol seja uma estrela de terceira geração. Então, na verdade, era uma nebulosa, uma estrela, uma nebulosa, uma estrela e uma nebulosa antes de se tornar nosso Sol. Levou cerca de 10 bilhões de anos para criar uma mistura cósmica de elementos rica o suficiente para construir um planeta com vida. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses são os ingredientes-chave para a vida, e eles foram forjados no interior de estrelas. Esses elementos são criados durante a vida de uma estrela, mas é necessário um processo incrivelmente violento para liberá-los no cosmos, um evento que pode ser visto claramente em todo o universo, uma supernova. Apesar de toda a beleza dessa nebulosa, se levarmos em consideração o padrão do universo, a nebulosa de Órion é um objeto frágil e instável. Ventos estelares e a pressão da luz de muitas estrelas jovens, bem como emissões de gás e vórtices turbulentos, constantemente dispersam seu material no espaço circundante. A nebulosa já perdeu cerca de 60% de seu material original, e em cerca de 100 mil anos,
ela se dispersará completamente. No lugar da brilhante nuvem multicolorida, restará um aglomerado de estrelas semelhante às Pleiades. Por um tempo, as jovens estrelas que o compõem se moverão juntas, mas eventualmente cada uma seguirá seu caminho, chutadas pela gravidade de suas irmãs, e viajaram pela vastidão da galáxia. Mesmo com anos de observação e a modernização do equipamento, o telescópio James Webb demonstrou claramente que ainda não vimos o universo em toda a sua diversidade. Graças às imagens do telescópio, descobrimos que até mesmo áreas supostamente bem estudadas do céu estrelado podem esconder novas e surpreendentes descobertas. As profundezas escuras do espaço podem guardar inúmeros mistérios. Quem sabe o que veremos por lá amanhã? O universo é recheado de lugares bonitos, e uma dessas estruturas incríveis são os aglomerados de estrelas, poeira e matéria escura, também conhecido como galáxia. Como sabemos, galáxias são estruturas gigantescas e têm para todos os gostos. Galáxias elípticas, irregulares e até espirais. Ao redor da nossa galáxia, existem mais de 30 outras que juntas formam o grupo local. Mas, apesar de possuir um tamanho considerável, a Via Láctea não é a maior. Temos uma irmã mais velha, a Galáxia de Andrômeda. Embora ela seja a galáxia mais próxima da nossa, ainda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Para simplificar, se algum dia por um milagre a humanidade conseguir se desenvolver o suficiente para criar uma nave que viaja na velocidade da luz, ainda assim, demoraríamos 2,5 milhões de anos para chegar lá. Uma distância inimaginável. Assim como a Via Láctea, Andrômeda é uma galáxia espiral. Além dessa, as duas possuem muitas outras semelhanças, mas o tamanho não é uma delas, já que Andrômeda é bem maior que a nossa galáxia. Na verdade, Andrômeda é tão grande e brilhante que é o objeto mais distante que conseguimos ver a olho nu. Essa galáxia colossal contém mais de 1 trilhão de estrelas, enquanto a Via Láctea pode conter de 200 a 400 bilhões de estrelas. Andrômeda tem cerca de 200 mil anos-luz de diâmetro, o dobro da Via Láctea, com seus 100 mil anos-luz. Então a pergunta é, como essa galáxia vizinha cresceu tanto e o que está escondido dentro de seu centro galáctico extremamente brilhante? A galáxia de Andrômeda é observada por humanos há um bom tempo. Há registros sobre ela em livros persas antigos que datam do ano de 964. Inclusive, a galáxia tinha até apelido, era chamada de a Pequena Nuvem. Entretanto, foi por meio do catálogo de Charles Messier de 1764 que o objeto se tornou mais conhecido. Já na década de 20, havia um grande debate sobre nebulosas. Em especial Andrômeda, a dúvida que pairava no ar era se esses seriam objetos dentro da Via Láctea ou algo bem mais distante. A polêmica foi fomentada principalmente pelos telescópios, que já eram capazes de identificar algumas estrelas na galáxia vizinha, que nessa época ainda era vista como um tipo de nebulosa. Quando Edwin Hubble desenvolveu seu estudo sobre as estrelas variáveis, ele conseguiu medir distâncias de objetos cósmicos e comprovou que Andrômeda é, na verdade, uma galáxia separada, muito mais distante da Via Láctea do que se imaginava na época. Além disso, Hubble conseguiu mostrar que existem outros bilhões de galáxias universo afora. Uma hipótese relativamente antiga, mas que nunca havia sido comprovada. Com a popularidade do catálogo de Messier entre os astrônomos amadores, Andrômeda ficou conhecida como Messier 31, ou M31. Hoje em dia, séculos após a época de Hubble e Messier, sabemos que tanto a Via Láctea quanto Andrômeda provavelmente se formaram na mesma época,
perto do início do universo, há 13,5 bilhões de anos atrás. Estas duas galáxias cresceram ao longo de suas vidas, consumindo outras galáxias com as quais colidiram. Mas seguindo esse padrão, um dia nós também colidiremos com Andrômeda. Embora a colisão inicial seja estimada em cerca de 4 bilhões de anos, as simulações de computador prevêem que levará mais 2 bilhões de anos para que as galáxias se fundam completamente. Segundo os cálculos, após 6 bilhões de anos, Andrômeda e Via Láctea se tornarão uma só. Após isso, não seremos mais uma galáxia espiral, com incríveis braços compridos de estrelas brilhantes como estamos acostumados, mas em vez disso, teremos nos transformado em uma enorme massa de estrelas, chamada de galáxia elíptica. Essa é a representação de como nosso céu pode parecer pouco antes dessa fusão monumental. Outra semelhança entre a Via Láctea e Andrômeda é que ambos têm uma bolha central repleta de estrelas brilhantes, e que no centro escondem um monstro gravitacional faminto, um buraco negro supermassivo. Buracos negros supermassivos são monstros gravitacionais com uma massa absurda, que podem possuir entre milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Os astrônomos não sabem exatamente por que esses misteriosos objetos escuros se tornam tão massivos, mas eles acreditam que pode estar ligado à sua presença no centro de sua galáxia hospedeira. Não faz muito tempo, o buraco negro supermassivo no coração da Via Láctea, chamado Sagitário A Estrela, foi capturado pela primeira vez na história. O resultado, essa imagem espetacular. Eu sei que na imagem é possível ver apenas um borrão, mas esse é o borrão mais incrível da história. Os cientistas acreditam que no núcleo de quase todas as galáxias massivas do universo, outro buraco negro supermassivo como esse pode ser encontrado. Essa imagem impressionante mostra o núcleo central extremamente brilhante de Andrômeda. E além do buraco negro, essas estrelas escondem outro segredo. Em 1993, os astrônomos ficaram surpresos ao descobrir duas bolhas de luz ao redor do núcleo da galáxia. Um aparentemente azul e o outro vermelho. Anos se passaram e ainda não tínhamos uma resposta para esse fenômeno, até que finalmente, em 2012, os astrônomos chegaram à conclusão que a bolha azul é na verdade um aglomerado de estrelas jovens e extremamente quentes em torno do buraco negro supermassivo de Andrômeda. Uma característica também encontrada no núcleo da Via Láctea, indicando que esta pode ser uma característica comum em muitas galáxias. Já a bolha vermelha no núcleo de Andrômeda é na verdade um disco elíptico de estrelas mais velhas que cercam o aglomerado azul e o buraco negro supermassivo. Curiosamente, não vemos esse disco estelar vermelho na Via Láctea, nos levando a se perguntar o que pode ter ocorrido no passado nebuloso de Andrômeda que poderia ter criado esse disco misterioso. E não é que recentemente, os astrônomos podem ter encontrado uma resposta para esta pergunta e, para melhorar, envolve uma colisão cósmica colossal. O buraco negro supermassivo no centro de Andrômeda tem cerca de 100 milhões de vezes a massa do nosso Sol e é cerca de 25 vezes mais massivo que Sagitário A Estrela. O buraco negro de Andrômeda provavelmente não nasceu tão grande, mas cresceu devorando qualquer objeto com o qual entrou em contato, até mesmo outros buracos negros. E é esse apetite de tamanho cósmico que pode ter criado esse misterioso disco torto de estrelas antigas descobertas no coração de Andrômeda. Então, o que exatamente poderia ter acontecido? Bem, a teoria é que a linha do tempo dos eventos tenha ocorrido da seguinte forma. Há mais de 1 bilhão de anos, uma galáxia colide e começa a se fundir com Andrômeda. O buraco negro da galáxia em colisão é atraído para perto do buraco negro de Andrômeda, que é maior. Logo, eles começam a orbitar um ao outro, em uma dança gravitacional violenta. Quando isso acontece, o material no centro das galáxias é puxado em direção aos buracos negros e começa a orbitá-los a alguns anos-luz de distância. Este material eventualmente se aglutina e forma novas estrelas, criando um anel em torno dos buracos negros. Finalmente,
os buracos negros se fundem em um evento poderoso, produzindo uma explosão de ondas gravitacionais. Como um desses buracos negros em fusão era muito menor que o outro, essa explosão não irradiou uniformemente em todas as direções, e sim se concentrou em uma das direções. Essa explosão desequilibrada pode dar ao buraco negro recém-formado um chute em alguma direção, resultando em um disparo em altíssima velocidade, potencialmente a 200 km por segundo, velocidade próxima à da luz. Quando isso acontece, consequentemente as estrelas em órbita também recebem um chute e suas orbitas são perturbadas, criando uma nova órbita elíptica. Com esta nova órbita, eles aceleram à medida que se aproximam do buraco negro e depois desaceleram quando estão mais longe. É possivelmente por isso que o disco que vemos no centro de Andrômeda parece inclinado com um lado muito mais brilhante. Isso acontece porque as estrelas se aglomeram à medida que desaceleram quando estão mais longe do buraco negro, como se fossem faróis de carros em um trânsito congestionado, e se espalham conforme a velocidade da órbita aumenta. As bolhas de estrelas azuis que vemos são mais jovens, então elas apareceram mais tarde. Por isso, muito provavelmente não tiveram suas órbitas perturbadas. Mas isso, porém, é apenas uma possível série de eventos que poderiam ter resultado no que vemos hoje, no centro de Andrômeda. Os estudos não param, e esse é o primeiro passo para entender o que está acontecendo nesse lugar incrível. À medida que a tecnologia melhora, seremos capazes de cavar cada vez mais fundo nos núcleos de galáxias próximas, conseguindo mais informações sobre como galáxias como Andrômeda e até a nossa evoluíram ao longo dos bilhões de anos em que existiram. Diante de tudo isso, fica claro que, apesar de termos avançado bastante, ainda estamos só no começo da nossa jornada pelo cosmos. O universo é tão vasto, tão cheio de segredos e maravilhas, que quanto mais a gente descobre, mais percebe o quanto ainda falta aprender. E é justamente isso que torna essa viagem tão empolgante. Cada planeta anão estranho, como Haumea, cada estrela colossal ou incandescente como Stephenson 218 e WR102, cada nebulosa brilhante ou núcleo galáctico distante, nos lembra que o universo é um palco onde os limites da física, da imaginação e da própria existência são testados o tempo todo. E mesmo sendo tão pequenos diante dessa imensidão, temos algo extraordinário: a capacidade de olhar para o céu e querer entender. Essa curiosidade é o que nos impulsiona. Ela nos leva a construir naves, enviar sondas, apontar telescópios e formular teorias que tentam dar sentido a tudo isso. É o que nos faz perguntar o que existe além da borda do universo observável, ou se há outras formas de vida esperando para serem encontradas. E mesmo sem ter todas as respostas, seguimos explorando, sonhando, avançando. Essa jornada não é só sobre descobrir o universo lá fora. É também sobre descobrir a nós mesmos aqui dentro. Nossa curiosidade, nossa coragem e nossa vontade de ir sempre além. Obrigado.